Olá, eu sou o Gaiden e nesse vídeo eu pretendo ensinar várias formas de como você pode fazer o seu mapa para sua história de fantasia, RPG ou jogo. Esse é o canal Gaiden Projects e aqui eu vou falar sobre técnicas de roteiro, criação de jogos, world building e tudo mais que está à volta de criar boas histórias. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa um like para ajudar esse novo canal sobre um assunto tão nichado. Voltando ao tema desse primeiro vídeo, mapas são muito importantes para se contar histórias. E ter a noção de como se criar um mapa crível é a primeira coisa que se deve aprender. Então, vou deixar o link desse vídeo que está passando de fundo na descrição desse vídeo. Ele mostra mapas de jogos famosos na totalidade e compara com mapas reais. Além disso, vou mostrar uma técnica de desenho no papel que eu e muitos autores famosos usamos para criar nossos mapas. Parece meio idiota, mas traz bons resultados aleatórios, o que é importante para um bom mapa crível. Para a técnica de desenho no papel, vamos precisar de 3 elementos principais. Um potinho com arroz, que você vai jogar na sua folha de papel, que é o segundo item, e usar a sua caneta ou lápis para desenhar a volta. Nesse momento eu já joguei o arroz todo na folha de papel, mas eu vou ajustar aqui a claridade do vídeo para que a gente consiga enxergar melhor o arroz e o desenho na folha. Agora você vai pegar o seu lápis ou a sua caneta e desenhar de forma bem livre, tremulando um pouco para dar a ideia da tremulação do litoral do seu mapa à volta dos grãos de arroz. O formato que os grãos de arroz fazem no papel é completamente aleatório, por isso vai deixar o seu mapa super diferente de qualquer outro mapa, dando personalidade e aleatoriedade, que é muito importante para esse aspecto visual e geográfico que você quer dar ao seu mapa. Nos grãos que ficaram mais afastados, nós podemos desenhar algumas ilhas, onde eu fiz ali no começo, ou então nós podemos também ignorar alguns grãos no sentido de criar algumas entradas no mapa e assim dar um pouco mais de personalidade para a forma. Também é importante criar algumas penínsulas. Isso porque essas formações são comuns em continentes. Isso também levando em conta as referências geográficas que você está utilizando e qual é a distância, a escala desse mapa. Esse que eu estou desenhando, por exemplo, se propõe a ser um continente. Ele pode ter mais zonas irregulares como essas que eu estou criando na parte norte. E algumas ilhas na parte norte que provavelmente vão ser congeladas. Esse é um outro aspecto interessante. Se você está fazendo um mundo baseado no nosso mundo, conforme 99% dos mapas de cenários que nós vemos em histórias, você tem que considerar que existe uma linha do Equador onde para baixo o clima vai ser mais quente e para cima mais frio. Mas também tem muito mais outros elementos geográficos que nós podemos falar em outros vídeos. Agora eu estou juntando só para o arroz não deixar tudo sujo e deixar mais fácil de colocar de volta no pote. Bom, agora que eu já limpei, temos a forma final do continente, eu vou começar a fazer alguma estilização que vocês não precisam fazer diretamente no papel. Existem outras ferramentas gratuitas online de criação de mapa que eu também vou deixar como uma parte extra no final do vídeo. Mas nesse caso aqui, nesse momento eu estou desenhando manualmente as montanhas. É sempre bom você ter uma referência de mapa para você criar as montanhas que normalmente são criadas como uma cadeia de montanhas, seguindo uma linha horizontal ou vertical. Nesse caso eu escolhi esse lado oeste do mapa para poder criar as montanhas e a partir disso eu vou começar também a criar alguns rios. Uma outra observação geográfica importante é perceber que os rios, eles nunca se dividem, eles sempre se encontram. Como você pode ver, eu estou fazendo alguns rios que encontram um rio principal e seguem desaguando no mar. Esse encontro dos rios, quando nós vemos em alguns mapas, podem dar a entender que são um rio se separando, mas na verdade um rio nunca se separa, porque ele sempre escoa para um lugar mais baixo. Então ele não teria como se dividir. Se um rio se divide em algum momento, vai ser por pouco tempo, porque conforme o tempo for passando, uma dessas áreas vai ficar mais baixa e esse braço adicional que o rio tem vai acabar secando e deixando só a vertente que vai mais para baixo.
Eu desenhei apenas nascentes em montanhas, mas nascentes também existem de outras formas, não só em montanhas. Mas eu quis deixar dessa forma para ficar mais sucinto possível, o mais simples possível, para explicar nesse primeiro vídeo. Eu também criei um lago ali no meio, em algum dos primeiros rios que eu fiz, e lagos são um bom exemplo também para se explicar. Quando você tem um lago, ele só pode desaguar em um rio, ou seja, ele só é drenado por um rio, o que está mais baixo, mais uma vez, né? Tendo em conta essa variável da gravidade, é o que comanda como os rios funcionam. Bom, agora é aquela parte extra do final, que eu falei que ia sugerir algumas ferramentas online para você criar mapas mais complexos, para você colocar elementos gráficos mais interessantes. Esse, por exemplo, que é a primeira opção, é o Incarnate. Ele é o mais conhecido, usado muito para pessoal de RPG, pessoal que faz as campanhas, né, os mapas também para os mundos. Ele é bem completo, bem focado em fantasia medieval e a parte gratuita dele dá para fazer muita coisa. O nome desse é mais complicado, ele é o Asgard's Fantasy Map Generator. Ele me pareceu que é muito mais para continente, ele é muito mais focado em mapas grandes, né? Mas ele tem um foco bem grande nessa parte histórica, né? De reinos e tudo mais. Também é muito bom, mas é pago. Então, e essa última opção é o Wonder Draft. É muito legal também, ele é bem sucinto, é como se fosse desenhado na Idade Média mesmo, né? Então ele tem essa proposta de ser mais simples, mas atende o pessoal de fantasia medieval, acho muito bom. Bom, então é isso, esse foi o primeiro vídeo do Guiding Projects, canal no YouTube que vai falar sobre world building e tudo que eu já falei lá atrás. Vou pedir novamente para você se inscrever, compartilhar para as pessoas, comentar o que você gostaria de ver nos próximos novos vídeos e te agradecer por ter assistido até agora. Muito obrigado e a gente fica por aqui. Até já.